E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos ao canal Universo. Eu sou o Diego Miranda, estou muito feliz de ter vocês por aqui. Claro, vocês já sabem o que vem logo depois, os pedidos. Não esqueça de deixar o like caso gostem do vídeo. Retribua aí os conhecimentos, as dicas que são partilhadas aí e ajude o canal a ser impulsionado aqui no YouTube. Se inscrevam aí nesse botão de inscrever-se, vermelhinho, ativa as notificações e sininho, escolha a primeira opção de todas e dá aquela maratonada básica. Este quadro sai às segundas-feiras, às 18 horas, eu explicando autores, que dá um pouco mais de vazão ao quadro Minutos Filosóficos, tanto é que a sequência que está sendo seguida lá no Minutos Filosóficos está sendo oferecida aqui no Explicando Autores. A playlist deste quadro vai sair aí no final do vídeo, assim como a playlist Minutos Filosóficos. Hoje nós vamos conversar com a professora Denise Ferreira da Silva, sobre as ideias da professora Denise Ferreira da Silva, né? Uma pensadora brasileira aí, de mão cheia, mineira. E claro que o episódio do Minutos Filosóficos dela também vai aparecer nos cards para vocês conferirem depois de assistir esse vídeo, claro, né? Eu não vou repetir o que eu coloquei lá, foi um vídeo curtinho, mas aqui eu queria pensar com vocês um pouco mais algumas questões da professora Denise. E ela tem refletido sobre globalização, sobre a questão racial, a crítica à modernidade e tantas outras questões envoltas aí. A questão do feminismo, o feminismo negro, como práticas resistentes e criadoras e contraofensivas dessa lógica ocidentalocêntrica, né, e redutora da realidade. A professora Denise Ferreira da Silva tem um livro muito legal chamado A Dívida Impagável. Tem uma outra publicação dela também que é referencial nesses estudos, nesses debates, que é Para uma Ideia Global de Raça, mas não tem tradução ainda para o português. Então a gente vai conversar hoje sobre o A Dívida Impagável. Eu acho que vocês acham fácil aí no YouTube ou na internet e tal, um PDF dela. Caso não achem, me mandem aí no Instagram do canal ou por e-mail e tal, que tem no sobre, que eu envio o PDF do A Dívida Impagável. Gente, tem duas reflexões aqui que eu queria comunicar com vocês, né, pra gente pensar um pouco o pensamento da professora Denise Ferreira da Silva. A primeira é a ideia de luz negra, né? E aí essa expressão, esse conceito aqui, é uma espécie de metáfora da realidade, né? Porque, e aí a gente remete àquele instrumento, né, de investigações policiais, né, a luz negra, para enxergar alguns objetos, né? E a ideia aqui proposta pela professora Denise Ferreira da Silva, de luz negra, é bem nessa pegada de enxergar o invisível, né? De visibilizar aquilo que é invisível, que foi tornado invisível, dentro do campo do não existente, do não ser, pela lógica da modernidade, né? E essa luz negra é como se lançasse um olhar sobre a realidade para enxergar as fissuras dela, as contradições, os limites da realidade. E a partir dessas fissuras e contradições que muitas vezes são imperceptíveis a olho nu, né? A luz negra ela lança essa luminosidade para enxergar as contradições que são ligadas à subalternização, à racialização de corpos e mentes de pessoas negras, né? E é claro que a função não é só jogar uma luz sobre a realidade, mas também resgatar a luminosidade da negritude que foi colocada dentro do campo do não ser, do não existente, do obscuro, enfim, do fantasmagórico, pensando um pouco aqui com Akili Bembe, lá no seu Crítica da Razão Negra, né? Uma outra dica aí para vocês. Vocês estão comigo? Estão conseguindo compreender essa ideia de luz negra? É bem nessa perspectiva aí. É claro que eu não vou ficar falando aqui só uma leitura minha. Eu vou pedir licença para vocês a fazer uma leitura do próprio A Dívida Impagável. Logo no prefácio aqui, que foi escrito por J. Mombassa e Musa Michele Mattiusi, já numa interpretação das ideias da professora Denise Ferreira da Silva. Eles dizem assim, escutem bem. Para pensar a experiência dissidente no mundo, a partir da luminosidade da luz negra, é necessário medir a vida impossível numa hiperrealidade complexa e em justa posição realizar leituras multidimensionais daquilo que é lido como excesso. Para isso é preciso tirar a máscara da realidade cartesiana. Gente, e aqui o que parece muito metafísico, muito complexo, e realmente é em boa medida, a ideia, a convocação aqui de J. Mombassa e da Musa Michele Mattiusi é para a gente tentar jogar essa luminosidade da luz negra e enxergar o infinito de possibilidades de realidades dentro da própria realidade. Inclusive a professora Denise Ferreira da Silva vai utilizar um conceito de um outro autor, que é uma releitura newtoniana, para
sintetizar esse infinito de possibilidades, de realidades dentro de uma mesma realidade. E aí, daí porque a importância da luz negra. Porque vejam, se existem infinitas possibilidades de realidades, de enxergar fissuras e contradições e corpos e mentes de pessoas que são invisibilizadas, por que não fazer essa leitura, como a J. Mombassa e Musa Michele Matthews colocou, leituras multidimensionais daquilo que é lido como o excesso, o não existente, o obscuro, né? Fazer essa leitura da totalidade que não seja redutora. No alto desses 5 minutos, claro, eu lembro vocês para deixarem um like caso estejam gostando do vídeo. Comentem aí se vocês já conheciam a professora Denise Ferreira da Silva, já ouviram falar nos nomes de J. Mombassa, Musa Michele Matthews. Enfim, é bem nessas reflexões aí de infinitude de possibilidades, de realidades e de liberar essas possibilidades que a professora Denise Ferreira da Silva lança uma reflexão a partir do conceito de luz negra. É claro que aqui também, né, mesmo nesse vídeo, né, nesse quadro aqui, explicando autores, em que eu me debruço um pouco mais sobre o pensamento de um autor, no caso a autora, a professora brasileira aí, mineira, Denise Ferreira da Silva, ainda é bem ligeiro, bem especial, bem rápido. Nesse mês, lembro vocês aí que no fim do mês, na última quinta-feira do mês, um autor, uma autora escolhido pelos inscritos, pelos seguidores no Instagram, no YouTube, vai ser realizada uma live, né? E aí já bem mais extensa e com uma profundidade um pouco maior. Uma segunda ideia que eu queria pensar aqui com vocês, a professora Denise Ferreira da Silva, e aí meio que desdobra e explica um pouco mais essa questão da luz negra, né? De enxergar o invisível, dar uma luminosidade naquilo que é obscuro, expor a luminosidade do que é colocado como obscuro, que são basicamente os corpos racializados de pessoas pretas, é a ideia de pleno, né? Ou a ideia de, deixa eu pegar minha colinha aqui, de um infinito, né? O infinito da poética negra feminista, né? O pleno é um conceito que foi mobilizado para compreender essa ideia de infinito de uma poética negra feminista. E aqui a professora Denise complexifica um pouco mais a discussão, esse livro dela é bastante instigante, é bastante complexo e tal, trabalha conceitos da física clássica, mecânica quântica e releituras da realidade, compreensão da relação entre os objetos e do movimento dos objetos para compreender o movimento das ideias e como a realidade é construída. A professora Denise utiliza o conceito de pleno, e aí ela faz uma releitura desse conceito a partir de Leibniz, que já é uma compreensão newtoniana da realidade, né? Que em linhas bem gerais e superficiais é mais ou menos entender um efeito universal da interação dos corpos entre si na realidade. Como o movimento e a modificação de um corpo provoca reações nos movimentos e nas modificações de outros corpos. Isso é a ideia de pleno. Em Denise Ferreira da Silva, essa ideia de pleno não vai ser quantitativa dos objetos. Objeto X aqui, objeto Y acolá. A ideia de pleno na Denise Ferreira da Silva, de infinito aqui de possibilidades, é qualitativo. É de que forma um objeto altera a realidade de outro objeto. E ela cita, inclusive, um livro que já foi resenhado aqui no canal, né? Procurem aí na playlist Resenha de Livros, o Kindred, né? Laços de Sangue, da escritora Octavia Butler, para essa compreensão de viagem no tempo e tal, de fissuras da realidade, de ultrapassar, de reinterpretar o passado e tal, e para expor esse infinito de possibilidades. E onde é que entra a poética negra feminista como um infinito de possibilidades? Porque para a professora Denise Ferreira da Silva, o pensamento é um movimento. Ao conjurar conceitos e reinventar a realidade a partir de conceitos, se está mobilizando a realidade, mobilizando os objetos, os sujeitos da realidade. E aqui há uma espécie de união entre pensamento e ser na professora Denise Ferreira da Silva. Há uma teoria do conhecimento, uma epistemologia que mobiliza conceitos que alteram a realidade. E o movimento da realidade também altera o quadro categorial, o quadro conceitual. Vocês estão comigo ainda? Pensamento é movimento infinito de possibilidades. É por isso que uma poética negra feminista, né, a criação de reinvenção transgressora, esse pensamento dissidente, como J. Mombassa colocou no prefácio, de pessoas negras, especialmente de mulheres negras na realidade, de suas expressões culturais e a sua própria existência na realidade como afirmadora de si, é a possibilidade de um infinito de possibilidades que a realidade não abarca. Essa realidade da modernidade, da racionalidade redutora, de sujeito, objeto, de subalternização de corpos negros e mentes negras.
Eu penso que seja bem isso, né? A ideia de pleno como o infinito da poética negra feminista e jogar uma luz negra sobre a realidade, conjurando e desdobrando a ideia de luz negra para um infinito de possibilidades. Essa discussão é complexa, essa discussão é necessária, é importante. A professora Denise Ferreira da Silva é uma pensadora de mão cheia. E se você ficou até aqui, neste momento do vídeo, meu muito obrigado por ficar até o final, ajuda demais o canal. Deixe aí nos comentários a palavra infinito. Infinito. Claro, não esqueça de deixar o like caso tenha gostado, retribua aí o conhecimento partilhado. Comentem algo, se inscreva no canal, ative as notificações, maratone as outras playlists, os vídeos anteriores, que ajuda demais o universo a continuar se expandindo aqui no YouTube. Valeu!